Olá, mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos conversar sobre a aposentadoria por idade das mulheres em 2022. Na semana passada eu fiz um vídeo voltado para os homens, então eu falei tudo o que precisava saber sobre a aposentadoria por idade do homem em 2022. Então, se você é homem e está assistindo esse vídeo, também não deixe de ver o vídeo que a gente fez aqui na semana passada. Mas não saia desse vídeo porque pode ser que tenha, né, a sua esposa, enfim, pessoas que você conheça que também podem, né, se utilizar desse vídeo. Então, já manda também para as mulheres aí da sua família, amigos, conhecidos que possam ter interesse nesse assunto. Mas antes da gente entrar no assunto, para quem não me conhece ainda, meu nome é Bruna Manzato. Sou advogada, especialista em direito previdenciário, em planejamento previdenciário, e eu gravo vídeo aqui para esse canal toda semana sobre aposentadorias e outros direitos aí do meio previdenciário. Não posso deixar de comentar também que na semana passada nós completamos 1.000 inscritos aqui no canal e eu fico muito feliz com isso, porque esse foi um projeto aqui do escritório que teve início nesse ano de 2022 e a gente completou aí 1.000 inscritos, então para a gente é motivo de muita alegria ter vocês aqui com a gente. Mas vamos lá começar esse vídeo. Vou compartilhar aqui com vocês minha tela para a gente conseguir visualizar melhor. Então, aposentadoria por idade da mulher em 2022. Antes de a gente entrar, né, nos requisitos ali da aposentadoria, eu só quero contextualizar, né, o que eu quis trazer aqui para vocês, dentro da aposentadoria por idade. Então, a aposentadoria por idade da mulher, né, a gente teve foi a mais afetada, né, do que do homem, né, propriamente dita, depois da reforma da Previdência. Então, a gente tinha um cenário anterior à reforma da Previdência e a gente teve uma alteração nos requisitos para se conseguir uma aposentadoria por idade da mulher em novembro de 2019. Então, no dia 13 de novembro de 2019, a gente teve a reforma da Previdência, que todo mundo, né, já está careca de saber, mas que alterou os requisitos para se conseguir a aposentadoria por idade da mulher. Além disso, dessa alteração que trouxe requisitos diferentes do que a gente tinha antes, a gente também teve alteração no cálculo para essa aposentadoria por idade da mulher. Então, a gente teve alteração dos requisitos, alteração no cálculo, e ainda, não bastando isso, em maio desse ano de 2022, nós tivemos também uma outra alteração que também afetou drasticamente a forma de se calcular essa aposentadoria por idade e outras também, que foi a volta do divisor mínimo. Então, a gente vai falar sobre isso aqui também. Ainda vamos falar sobre valores de aposentadoria, como que a gente faz o cálculo e mais algumas coisas, então fique até o final do vídeo para você acompanhar tudo isso que a gente vai falar aqui. Então, quais são os requisitos, né? Quais eram os requisitos para a mulher se aposentar antes da reforma da Previdência? Se aposentar por idade, tá, gente? Então, aqui a gente está falando de aposentadoria por idade da mulher. Antes da reforma da Previdência, precisava-se ter 180 meses de carência e 60 anos de idade. Então, esses eram os únicos requisitos para essa mulher conseguir se aposentar. Ter os 60 anos e ter os 180 meses de contribuição, né, de carência ali para a Previdência Social, tá? Tendo isso, ela conseguiria se aposentar antes da reforma. Para as mulheres que se aposentariam por idade rural, que é um pouquinho diferente aqui, né? Ou seja, aquela trabalhadora que está no meio rural, que exerce exclusivamente atividade rural, ela tem uma diminuição na sua idade. Então, ela conta ali com menos 5 anos na idade. Então, ela, né, se aposentaria antes da reforma e também dentro da reforma da Previdência, a gente não teve alteração para a aposentadoria da mulher
rural, tá? Então, 55 anos de idade e também precisa ter os 180 meses de carência. E nessa questão do rural, né, ter comprovado ali atividade, 180 meses de comprovação de atividade rural, tá? Então, esses são os requisitos antes da reforma, lembrando que para a mulher, né, que trabalha aí no meio rural, não teve alteração, continuou sendo 55 anos de idade e os 180 meses de carência. E como que passou a ser os requisitos após a reforma da Previdência? Após a reforma da Previdência, né, a gente continuou ali com a questão dos 180 meses de carência, e a gente teve um aumento da idade, né? A gente teve um aumento progressivo da idade dessa mulher. Então, que antes da reforma, até o dia 13 de novembro de 2019, a mulher se aposentaria com 60 anos de idade, após essa data, ela vai se aposentar com 62 anos de idade, com uma alteração progressiva, né, dessa idade. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que essa idade ela não foi de 60 anos para 62 anos de idade, assim, da noite para o dia. A gente teve ali uma regra de transição, que é justamente para a gente não ter um prejuízo muito grande para as pessoas que já estavam muito próximas, para as mulheres que estavam muito próximas de se aposentar. Então, em 2019, o requisito da idade era 60 anos de idade. Em 2020, a partir de janeiro de 2020, essa mulher precisaria ter 60 anos e 6 meses de idade. A partir de janeiro de 2021, essa mulher precisa ter 61 anos de idade. E em 2022, que é o ano que a gente está, em janeiro de 2022, 61 anos, 6 meses de idade. Janeiro de 2023, essa regra se estabiliza em 62 anos de idade. Então, lá em 2023, ela para ali nos 62 anos de idade e não temos mais mudança, né? Já que essa é a disposição legal de chegar ali até os 62 anos de idade, tá? E claro, na idade também os 180 meses de carência que continuam, né, sendo exigidos para conseguir se aposentar. Aqui, a reforma da Previdência também trouxe a inclusão dos 15 anos de contribuição para quem se filiou ao INSS, ou seja, para quem passou a contribuir para o INSS, após o dia 13 de 11 de 2019. Então, vai precisar ter, além da carência, 15 anos de contribuição e a idade mínima ali para conseguir se aposentar, tá? Eu vou explicar para vocês um pouquinho, mas eu vou explicar no slide da frente. A diferença aqui de carência e de tempo de contribuição, porque embora pareçam conceitos muito parecidos, né, eles são distintos e isso também pode trazer alteração ali no momento da aposentadoria, tá? Eu vou explicar bem por cima, só para vocês saberem que tem diferença, né? Isso aqui, na verdade, fica muito mais a cargo do profissional que vai fazer aposentadoria, né, que vai fazer ali toda a contagem de tempo para vocês, ou durante uma consulta, enfim. Então, claro que fica muito mais a cargo desse profissional que deve saber, mas é importante que vocês saibam também, né, só para vocês saberem a diferença, porque às vezes eu trago carência, tempo de contribuição e parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, tá? Mas só lembrando que quem se filiou, as mulheres que se filiaram antes da reforma da Previdência, continuam contando somente com 180 meses de carência, ok? E aqui a gente, né, só um desenho ali do que a gente falou sobre a progressão da idade, né? Que 60, 62,5, 61 em 2021, 61,5 em 2022 e ali finalmente 62 em 2023. Ok? Então, aqui, ó, o que eu queria falar para vocês: carência e tempo de contribuição. Gente, carência, tá? Todas as aposentadorias, todas elas, por idade ou tempo de contribuição especial, enfim, todas precisam ter carência. E o que que é carência, tá? São contribuições pagas em dia para o INSS. E esse tempo exigido de carência, tá? Para todas as aposentadorias que a gente tem, é de 180 meses de carência, tá? Na aposentadoria por idade, antes da reforma da Previdência, a gente só tinha a exigência da carência. A gente não tinha que comprovar tempo de contribuição,
tá? Embora, né, seja muito próxima, são coisas distintas. E por que eu tô falando isso? Carência é, então, contribuições pagas em dia. Por que isso é tão importante para se conseguir um benefício? E todos precisam, todas as aposentadorias precisam dessa carência. Porque se não fosse, né, essa exigência da legislação de não trazer a carência, poderia, por exemplo, chegar uma pessoa que nunca contribuiu na vida, nunca trabalhou, e ela chega lá aos 65 anos de idade e ela fala para o INSS: eu quero me aposentar, quero pagar os 15 anos de carência que me falta, porque eu já nunca paguei, nunca contribuí, nunca trabalhei, então eu quero pagar, né, esse período e me aposentar agora. Então, justamente por essa ocasião, né, de você não poder pleitear um benefício que você nunca tenha recolhido contribuição, nunca tenha trabalhado, é que o INSS limita, né, as aposentadorias a todas terem esse período de 180 meses de contribuição em carência. Por quê? Porque o que acontece? Enquanto as pessoas estão pagando o INSS, outras pessoas estão recebendo o benefício. E se não fosse assim, se essas pessoas pudessem deixar, né, nós pudéssemos deixar para pagar somente quando completássemos a idade, não teriam, né, custeio suficiente para pagar as aposentadorias que estão sendo concedidas hoje. Então, por isso, esse termo carência, né, essa questão da carência é tão importante nas aposentadorias, né, e principalmente na aposentadoria por idade. Todas devem ter, mas como a da idade ela tem só esse requisito, né, mínimo ali antes da reforma da Previdência, por isso é tão importante. Então, carência são contribuições pagas em dia para o INSS. Para uma dúvida que surge muito aqui também é os empregados, né, que têm carteira registrada e, por exemplo, o empregador nunca contribuiu para o INSS, tá? Antes da reforma da Previdência, tá? Bastava comprovar ali que essa sua CTPS estava anotada, tá? Independentemente de contribuição do empregador, porque isso já era um tema pacificado de que é sim obrigação do empregador de fazer o recolhimento das contribuições previdenciárias e o trabalhador não poderia ser penalizado por um desleixo, né, desse empregador de não ter feito o recolhimento das contribuições e ainda o INSS que deveria cobrar dele, enfim, tá? Então, isso aí, antes da reforma da Previdência, é muito tranquilo, porque bastava, né, comprovar que exerceu atividade em carteira de trabalho, que estaria, né, satisfeita essa questão da carência. Muito comum de acontecer, né? A pessoa chega no escritório, a gente vê a carteira, vê que tem contribuição, vê que tem registro em carteira de trabalho, vai ver o CNIS, né, onde constam lá todas as informações previdenciárias e vê que não tem recolhimento. E a gente, claro, né, o INSS não pode penalizar esse segurado por não ter, né, sido feitas contribuições em nome dele pelo empregador, já que era uma obrigação dele, tá? Isso aqui, gente, é diferente, tá? Nos casos de contribuinte facultativo e contribuinte individual que não presta serviço para pessoa jurídica, tá? Contribuinte individual que presta serviço para pessoa jurídica, quem tem a responsabilidade de fazer o recolhimento das contribuições também é a empresa, tá? Então, depois de 2013, a obrigatoriedade de fazer as contribuições previdenciárias desse contribuinte individual que presta serviço para a empresa pessoa jurídica é da empresa. Só que se esse contribuinte individual ele não presta serviço para uma pessoa jurídica, ele tem a obrigação de fazer as suas próprias contribuições. E aqui sim, essas contribuições devem ser pagas em dia. Mesma coisa acontece para os contribuintes facultativos. E aqui eu deixo uma questão bem importante de ser, né, destacada. As mulheres que contribuem, né? A gente tem muita gente que fala contribui como dona de casa, mas tá aqui dentro da categoria de contribuinte facultativo. Por quê? Porque elas não têm uma renda desse trabalho, mas elas contribuem para o INSS para que se tenha uma aposentadoria, um benefício, né, de auxílio doença, enfim.
benefício por incapacidade temporária ou permanente, né? Que hoje a gente teve alteração da nomenclatura. Então, essas mulheres que contribuem como, né, conhecido como dona de casa, que é contribuinte facultativa do INSS, essas contribuições devem ser feitas em dia para que a gente tenha o cômputo, tá, como carência. Para que tenha esses 180 meses de carência, é muito importante que essas contribuições sejam pagas em dia, tá? Então, fica aqui o alerta para que, se você faz as contribuições como facultativa, tá? Sempre mantenha o pagamento em dia. E o que é pagamento em dia das contribuições facultativas, tá? Então, elas devem ser pagas sempre até o dia 15 do mês seguinte. Então, vamos supor que a gente vai pagar aqui a contribuição do mês que nós estamos agora, de julho, tá? A gente sempre tem que pagar até o dia 15 de agosto, tá? Então, sempre até o dia 15 do mês seguinte da competência, tá? Então, é importante sempre deixar essas contribuições pagas em dia, para que elas possam ser utilizadas para o cômputo da carência e para ser utilizada ali dentro da aposentadoria por idade. Então, aqui também, tá? A contagem dessa carência, né? Aqui, claro que tem muito mais importância, né? Como eu falei para vocês, para quem para quem trabalha com o direito previdenciário, mas é importante vocês saberem também que o cômputo das carências, elas também são diferentes, né? Eram até a reforma da Previdência diferente do que acontecia no tempo de contribuição. Então, as carências, eu coloquei um exemplo aqui, da pessoa que trabalhou do dia 29/9, tá, até o dia 3/10. Ela trabalhou 5 dias ali. Só que, né, dá para ver ali que ela teve trabalho em meses diferentes, dia 29 de um mês até o dia 3 do outro mês. Como é contado para carência? Aqui, antes da reforma da Previdência, era contado como 2 competências, ou seja, 2 meses de carência. Ela trabalhando apenas 5 dias, eram computados 2 meses para efeito de carência, tá? Importante, porque as contribuições que, né, foram realizadas ainda antes da reforma da Previdência continuam sendo dessa forma, tá? E aí veio, né, a reforma da Previdência, que foi regulamentado pelo decreto 10.410, que passou a ter uma redação diferente. Então, hoje, para ser computado como carência, tem que ser, tá, uma contribuição no salário mínimo. Então, claro, né, se a pessoa trabalhou 2 dias em um mês, ela não vai ter tido, né, uma contribuição de um salário mínimo, porque é muito difícil alguém ter, né, um salário tão alto assim para que se tenha 2 dias pagos em um salário mínimo. Então, aqui provavelmente, né, não vai fechar. Então, precisa ter ali dentro daquele mês para ser computado como carência recolhimento de contribuição sobre um salário mínimo, tá? Então, isso foi um pouco prejudicial ali que aconteceu na reforma da Previdência, mas isso também vale, né, claro, muito mais para quem está executando ali o serviço. O tempo de contribuição. O tempo de contribuição era contado em dias, né? Então, no mesmo exemplo que eu dei ali para vocês, do dia 29/9 até o dia 3/10, 5 dias de contribuição, tá? Depois da reforma da Previdência, tá? Isso ficou diferente. Então, ali é computado como 31 dias, né, após a reforma da Previdência. Só que também essas contribuições devem ser, né, sobre o salário mínimo. Né, esse período de 31 dias deve ter incidência previdenciária de, no mínimo, né, um salário mínimo para ser computado como tempo de contribuição também. Então, essas são algumas alterações também importantes da gente falar. Aqui é pagamento em atraso, né? Já que a gente está falando de aposentadoria por idade, carência, não poderia deixar de trazer pagamento em atraso, tá? É possível fazer pagamento em atraso para se contar para aposentadoria, para tempo de contribuição, para carência? Eu recebo muito essa pergunta aqui no escritório, principalmente de pessoas que vêm, já têm uma idade mais avançada, né, já vamos supor as mulheres que já estão chegando, né, nos 61,5, 62 anos de idade, e
tem um período da sua vida que não pagaram contribuição para o INSS e desejam pagar para completar os 180 meses de carência. É possível fazer esse pagamento? Então, assim, é possível desde que comprovado o exercício da atividade, mas vai contar somente para tempo de contribuição, tá? Então, vamos supor que essa mulher trabalhou, né, em um determinado período e ela não fez o recolhimento das contribuições previdenciárias, mas ela tem como comprovar, notas, enfim, que ela exerceu essa atividade remunerada. Ela vai poder pagar o INSS, esse tempo vai entrar, né, para a aposentadoria dela, mas vai entrar como tempo de contribuição e não vai entrar para carência. Por quê? Porque carência, ela tem que ser paga em dia, são contribuições pagas em dia. Tem algumas exceções aqui que eu vou trazer alguma delas, que é o caso do auxílio doença, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas, em regra, pagamento em atraso não conta para carência. E como aqui para aposentadoria por idade da mulher é muito importante a gente, né, ter a ideia de que a gente precisa da carência aqui, a gente precisa dos 180 meses de carência e da idade para conseguir se aposentar, para a gente às vezes não é relevante aqui numa aposentadoria por idade fazer, né, essa comprovação do exercício e fazer esse pagamento em atraso. Claro que a gente vai também analisar tudo isso dentro do planejamento previdenciário, que é o serviço que a gente consegue analisar se vale a pena ou não fazer recolhimento em atraso, né? Porque pode ser, por exemplo, que essa mulher já tenha fechado a carência dela, já tenha os 180 meses de contribuição, de carência, desculpa. Só que ela queira aumentar o tempo de contribuição para a gente aumentar ali o que a gente vai falar na frente, aumentar o valor do benefício dela. Então, pode ser que seja interessante, mas a gente vai precisar fazer um planejamento para ver se isso compensa até financeiramente, né? Indenizar um período longo, ou se não compensa, se não faz diferença nenhuma na aposentadoria dela, tá? A atividade rural, tá? A atividade rural também né, muitas mulheres que trabalharam durante algum período da vida, como no meio rural, com as suas famílias, né, no cultivo ali, de economia familiar, que a gente fala, né? Então, esse período que ela exerceu atividade rural conta como carência? E sim, gente, desde que comprovado o exercício, né, vai contar para tempo de contribuição e também vai contar como carência. E como que a gente consegue, né, só por alto aqui, comprovar esse tempo rural? A gente vai conseguir comprovar por meio de documentos rurais da época, certidão de nascimento dos filhos, certidão de casamento, ou registro escolar né, que essa, por exemplo, essa segurada trabalhou, né, com a sua família e ela ainda era criança. E ela ela estudava numa escola rural da região. Então, ela pode juntar, tá? Esse documento da escola rural, junto com os documentos dos pais, ali na certidão de casamento que constava como agricultor, da sua própria certidão de nascimento, que os pais também, a profissão era como agricultor. Então, fazendo prova de todo esse período rural, esse período vai sim entrar como carência e como tempo de contribuição. Só que aqui, né, só vai entrar como carência se a gente fizer uma aposentadoria por idade rural, né, que é só aquela rural, que só tem tempo rural, ou na híbrida, que é a soma do tempo rural com um tempo urbano. Isso, deixa eu só explicar isso aqui mais a fundo, porque talvez tenha ficado um pouco, né, confuso da gente conseguir entender. Então, dentro da aposentadoria, da aposentadoria por idade, a gente tem duas formas, na verdade, três formas de aposentadoria. A gente tem a urbana, né, que é só aquele período que a mulher trabalhou, né, registrada em carteira, ou como contribuinte facultativo, ou como contribuinte individual. Então, essa é a aposentadoria urbana, tá? Aposentadoria rural é para aquela mulher que sempre trabalhou no meio rural, né, ou ali no regime de economia familiar, junto com a sua própria família, produzindo e vivendo da sua terra, ou também trabalhou como empregada rural, né, exercendo atividades do meio rural, mas ela era empregada, ela era registrada em carteira de trabalho.
Então, ela também vai ter regras diferenciadas de aposentadoria, né? Como a gente viu ali na frente, ela vai se aposentar 5 anos mais jovem e também vai precisar, né, comprovar os 180 meses de carência. Ou a híbrida. Gente, a híbrida é uma mistura das duas e essa é muito comum de acontecer. O que acontece? A pessoa tinha, quando criança, né, trabalhou junto com seus pais, ou não só quando criança, depois de casada, depois de adulta, em qualquer momento da sua vida, trabalhou no meio rural, né? Então, trabalhou ali em economia familiar, ou também foi registrada, enfim. O que mais acontece é trabalhou no meio rural junto com os seus pais. E depois cresceu, se casou, veio para a cidade e começou a trabalhar de carteira assinada. Na aposentadoria híbrida, a gente vai conseguir somar esses dois tempos. Então, ela vai utilizar tanto o tempo que ela trabalhou lá como rural quando criança, e também vai utilizar o tempo, né, para carência da, das contribuições realizadas, né, aqui no meio urbano. Então, a gente vai somar as duas, e é o que a gente chama de aposentadoria híbrida. E aqui a atividade rural entra e conta para carência sem a gente ter o pagamento de contribuições previdenciárias ali até 1991, tá? Então, aqui também bem interessante que entra sim como carência, mas só na modalidade de aposentadoria por idade, rural ou híbrida. Aqui não vai entrar, né, como contagem de tempo de carência nas aposentadorias por tempo de contribuição. E o auxílio doença? O auxílio doença, ele conta para tempo de contribuição e carência? Então, vamos falar sobre isso aqui. Antes da reforma da Previdência, né, e antes dessa regulamentação do decreto 10.410, sim, o tempo que você esteve, né, em período de afastamento por auxílio-doença, ele entrava tanto para tempo de contribuição como para carência. E para carência, ele entrava desde que intercalado com contribuição. Então, vamos supor que, por exemplo, você ficou em gozo de auxílio-doença por 2 anos, tá? Então, você foi afastada do seu trabalho, precisou ficar ali, né, recebendo, né, o auxílio-doença e se tratando nesse período de 2 anos. Se quando você retornar do auxílio-doença ou você retornar para o seu trabalho, né, ou se você não trabalha, você realizar uma contribuição logo em seguida para a Previdência Social, todo esse tempo de 2 anos que você ficou afastada vai entrar tanto para a contagem da sua carência, então entra lá por 180 meses de carência, e também vai entrar para tempo de contribuição, tá? Mas tem que ter tido essa contribuição logo após o fim do auxílio-doença, tá? Então, eu coloquei um exemplo ali para vocês entenderem. Essa mulher, né? Vamos supor que é uma mulher, porque a gente está falando de aposentadoria da mulher. Ela ficou em gozo de auxílio-doença no mês 10 de 2018 até o mês 10, né, outubro de 2019, tá? E ela fez uma contribuição no mês 11 de 2019. Então, ela voltou, né, acabou, encerrou o auxílio-doença dela, e ela fez uma contribuição logo em seguida. Isso aqui vai contar? Sim, vai contar para tempo de contribuição e também vai contar para carência. Gente, muito importante isso aqui, porque tem gente que não sabe e às vezes falta muito pouco tempo ali da carência, né? E acaba esquecendo desse período aqui, que auxílio-doença conta para carência, tá? Então, bem importante isso aqui também. Tem pessoas que passam por um longo período, né, afastadas por auxílio-doença. Imagina, 5 anos, 10 anos afastadas de auxílio-doença. Então, é importante verificar se foi feito contribuição logo, né, que findou ali o auxílio-doença, ou se, né, voltou a trabalhar dentro desse período, porque aí também, claro, né, vai ter contribuição para o INSS. Só que isso aqui também mudou um pouquinho após o decreto 10.410, porque agora só conta para tempo de contribuição. E aqui também é uma discussão, né? Vamos ver aí o que acontece, né, nos processos que discutem essa matéria, porque muita gente está dizendo que é inconstitucional, enfim, mas não é né, o momento para a gente fazer esse questionamento. Mas após o decreto ali, a gente teve, né, que esse tempo em gozo de auxílio-doença, ele realmente só contaria para tempo de contribuição e não contaria
como carência. E quem pode, né, voltando aqui um pouquinho para as regras da aposentadoria por idade da mulher. Quem pode se aposentar com as regras da reforma, tá? Quem implementou os 180 meses de carência e os 60 anos de idade até o dia 13/11 de 2019. Então, se você é mulher e completou ali os requisitos dos 180 meses de carência e 60 anos de idade antes do dia 13/11 de 2019, você pode se aposentar pelas regras antes da reforma da Previdência. Aí você pode me perguntar: "Ah, mas tanto faz, né, doutora, por que que eu vou precisar analisar se eu vou me aposentar pelas regras do direito adquirido ou vou me aposentar pelas regras agora? Porque agora eu também já completei a idade, né, vamos supor, já tenho 61 anos, e 6 meses em 2022, então tanto faz para mim se aposentar pelas regras do direito adquirido ou se aposentar agora pelas novas regras da Previdência". E aí é que tá, tem diferença sim. E por que que tem diferença? Porque a gente teve alteração na forma de cálculo dessas aposentadorias. Então, pode ser que um valor que você tem, né, de aposentadoria no direito adquirido seja maior do que você tem numa aposentadoria dentro das regras de transição por idade, tá? Então, importante você ficar atento a isso. Se você tem, né, o direito adquirido, aí você vai ter que, né, analisar ali com um profissional, né, que faça planejamento previdenciário, ou até mesmo numa consulta, né, dependendo do caso, analisar se é interessante você se aposentar com as regras antes da reforma, ou se para você é mais interessante você se aposentar com as regras de cálculo após a reforma da Previdência, tá? E aqui eu trouxe um caso prático para vocês só visualizarem, né, o que que foi ali a reforma da Previdência, o que que afetou, para as mulheres, né, que estavam muito próximas de se aposentar. Então, uma mulher com 59 anos de idade, em 15/10 de 2019, tá? A regra antiga era que ela precisaria ter 60 anos de idade, mas até a reforma da Previdência, ela não tinha completado a idade. Então, ela não vai mais poder se aposentar com 60 anos de idade se ela completou, né, os 60 anos de idade somente depois. Então, ela, na verdade, é que ela completou, né, os 59 anos de idade em 15/10 de 2019, tá? E aí, ela completou 60 anos de idade no dia 15/10 de 2020. Só que em 2020, a gente já tinha tido alteração para idade da aposentadoria da mulher. Então, nessa data, em 2020, né, em janeiro de 2020, a gente teve ali o aumento de mais 6 meses. Então, precisaria ter 60 anos e 6 meses de idade. E ela não tinha, tá? Então, ela também não vai conseguir se aposentar em 2020. E aí ela completou 61 anos de idade em 15/10 de 2021, tá? Onde também essa regra, lá em janeiro de 2021, foi alterado para 61 anos de idade. Então ela vai conseguir se aposentar na data do aniversário dela, em 15/10 de 2021, onde ela completa 61 anos de idade. Então, o que estava muito próximo, né, dela conseguir se aposentar ali, não foi possível, justamente, né, em decorrência da alteração da idade. Então, era só um caso prático aqui para vocês verem como que funciona essa questão da progressão da idade, né, e dessa transição para conseguir se completar o requisito da idade. E aqui eu também trouxe uma questão bem interessante, que é a possibilidade de se aposentar, né, das mulheres conseguirem se aposentar tendo menos do que 180 meses de carência. Então, é possível sim, tá? Se aposentar com 180, menos de 180 meses de carência, desde que cumprido a tabelinha, né, da legislação ali, que traz pra gente meses, né, de carência menores do que 180 meses de carência, tá? Então, se você é filiada, tá, ao INSS, foi filiada ao INSS antes de 1991, antes do dia 24/7/1991,
pode ser que você consiga se aposentar tendo menos do que 180 meses de carência. Aqui, gente, é um pouco difícil de acontecer. Por quê? Porque essa mulher já precisa ter uma idade mais elevada. Mas acontece sim, eu já vi casos aqui no escritório que aconteceu da gente ter, né, pessoas se aposentando com menos contribuições. Claro que tinha sim uma idade mais elevada, né? Não tinha ali, né, 65, 62 anos de idade, tinha um pouco mais que isso, lógico, mas que conseguiram se aposentar tendo menos tempo de carência, né? E conseguiram ali sua aposentadoria. Então, assim, se completou aqui, claro, né? Era 60 anos de idade, em 2006 vai precisar de 150 meses de carência para conseguir se aposentar. Então, não vai precisar completar lá os 180. E a partir de 2011, aí, né, quem completou a idade a partir de 2011 já precisa ter, né, os 180 meses de carência para conseguir se aposentar. Mas é interessante saber, né, dessa questão aqui, porque pode ser, né, quem sabe que tem alguém assistindo que tenha um pouco mais de idade e consiga se aposentar aí com menos tempo de contribuição. E como que ficou, né? O que a gente mais quer saber, os valores das aposentadorias por idade das mulheres em 2022, antes, como era antes da reforma, e como que ficou após a reforma da Previdência, tá? Então, antes da reforma da Previdência, a gente tinha um valor, né, uma apuração diferente dos salários de benefício. E depois da reforma da Previdência, a gente teve outro. Assim como também a gente tem outro coeficiente antes da reforma e depois da reforma da Previdência, tá? Eu vou explicar para vocês, né, tudo certinho, mas só para a gente, né, ver essa ilustração aqui que é da balança, né? Porque antes da reforma da Previdência, a gente tinha aqui a possibilidade de se descartar, né, os 20 menores salários de contribuição. E após a reforma da Previdência, a gente não tem mais essa possibilidade de fazer o descarte das 20 menores contribuições. A gente tem que usar a média de todos os salários de contribuição. E aqui também o coeficiente se iniciava em 70% e agora se inicia em 60%. Então, são diferenças que podem afetar e muito o valor das aposentadorias por idade das mulheres. Aqui eu trouxe bem detalhadinho, até se vocês quiserem fazer um print dessa tela, vocês vão saber, né? Eu fiz o passo a passo ali de como vai se apurar, né, o valor da aposentadoria das mulheres em 2022. Quer dizer, essa aqui é antes da reforma e na próxima tela a gente vai falar depois da reforma da Previdência. Então, como que era feito antes da reforma da Previdência? Antes da reforma da Previdência, a gente pegava a média das 80% maiores contribuições a partir de julho de 1994, tá? Então, assim, como que funciona, né, para a gente fazer esse primeiro cálculo da apuração dos salários? Gente, é uma dúvida muito frequente e parece muita informação, mas depois que a gente entende, fica mais simples, né, da gente conseguir entender várias coisas, até mesmo sobre a tese da revisão da vida toda. Então, a gente tem que a gente só pode utilizar, né, para o cálculo do valor da aposentadoria, as contribuições realizadas após julho de 1994 até a data ali que você completou os requisitos para se aposentar, tá? Então vamos supor que você completou os requisitos para se aposentar antes da reforma da Previdência, lá no mês 10 de 2019, tá? Então você vai pegar suas contribuições de julho de 94 até o mês 10 de 2019. Pega esse período base de cálculo, você vai poder descartar as 20 menores contribuições. Vai pegar só as 80 maiores. Por que isso é importante? Porque vamos supor que você tenha, né, um salário de contribuição bom ali, né, durante os anos, e você tem alguns meses de salário mínimo. Você vai conseguir descartar, e isso não vai diminuir a sua média de contribuição, tá? Então, você vai pegar todas essas contribuições dentro desse período que eu falei para vocês, ok? E aqui, né, a gente tinha a aplicação do divisor mínimo nessas contribuições, tá? Então, a gente apurava a média e a gente dividia, né, pelo divisor mínimo.
E como era calculado esse divisor mínimo antes da reforma da Previdência, tá? Antes da reforma da Previdência, ele era calculado da seguinte forma: você pegava, né, o seu período base de cálculo. Aqui a gente está falando das contribuições de 94 até uma pessoa que se aposentou ali no mês 10 de 2019. Ia contar quantos meses incidiam de julho de 94 até outubro de 2019. Eu acho que eu até tenho aqui o valor que é desse cálculo, não sei se eu tirei daqui. Ah, eu tenho, ó. Então, né, de julho de 94 até o mês 11 de 2019, a gente vai ter 304 meses. Então, né, nesse período base de cálculo, a gente tem 304 meses. O divisor mínimo que a gente aplicava antes da reforma da Previdência era 60% desse tempo. Então, se tem 304 meses, 183 seria o divisor mínimo nessa aposentadoria, tá? E por que aplica esse divisor? Deixa eu só voltar nesse aqui. Por que a gente tinha incidência desse divisor mínimo, né? E a gente voltou a ter ela agora. Porque a Previdência Social queria, né, que as pessoas continuassem contribuindo e não conseguissem um valor alto de aposentadoria, tendo poucas contribuições dentro desse período base de cálculo. Então, por isso que foi criado essa questão do divisor mínimo, tá? Então, antes da reforma da Previdência, a gente tinha que ter a aplicação desse divisor mínimo. Então, se você não tinha contribuições, né, mais contribuições ali, você tinha que, né, se você tinha poucas contribuições, você tinha que fazer, né, a aplicação desse divisor mínimo. Só que, claro, para pessoas que não tinham, que tinham mais contribuições, né, tinham muitas contribuições ali dentro desse período base, não precisaria utilizar o divisor mínimo que iria, né, afetar ali no diminuição do valor da aposentadoria. Aqui, desse primeiro passo, o resultado disso tudo será o salário de benefício, que ainda não é o valor, né, da renda mensal inicial. Renda mensal inicial. Renda mensal inicial é o valor que você vai receber, né, na sua aposentadoria, no primeiro salário ali que você vai receber na sua cartinha de concessão do INSS, tá? Então, o nome disso é renda mensal inicial. E depois de fazer essa apuração aqui, você iria multiplicar, tá, pelo coeficiente, né, da sua aposentadoria, que aqui a gente está falando aposentadoria por idade, que aqui do homem e da mulher, gente, é a mesma coisa, tá? O mesmo cálculo, não vai ter alteração nessa questão da forma de apuração, né, do valor de aposentadoria. Então, depois de chegado aqui no salário de benefício, você vai multiplicar pelo seu coeficiente. Como que era antes da reforma da Previdência? Se iniciava em 70% e mais 1% a cada grupo de 12 contribuições, limitado a 100%, tá? E aqui os 15 anos de carência já entra lá no coeficiente. Então, se você já tinha 15 anos, você tinha 70% mais 15%. Então, você já iniciava ali o seu coeficiente com 85%, tá? Então, o mínimo era 85%, e a gente sabe que a gente vai ver ali para frente que também teve alteração nessa questão aqui depois da reforma da Previdência, tá? E aqui pode aplicar fator previdenciário se for vantajoso, tá? O fator previdenciário também é uma questão um pouco mais complicada de você conseguir, né, fazer ali, mas você consegue. Até tem umas calculadoras na internet que você sabe, consegue preencher os seus dados e fazer esse fator previdenciário, mas é muito individual para cada pessoa. E se esse fator previdenciário for menor do que 1, ele acaba diminuindo o valor da sua aposentadoria, tá? Então, para ter aplicação aqui nesse caso, só se ele for maior do que 1. E depois, né, no terceiro passo, você vai multiplicar o passo 1 pelo passo 2 e você vai chegar na sua renda mensal inicial da sua aposentadoria por idade. E como que ficou após a reforma da Previdência? Como que é calculado o valor de uma aposentadoria por idade da mulher após a reforma da Previdência? Primeiro, você vai fazer quase que o mesmo passo ali, né, do passo 1. Então, você vai vai pegar as suas contribuições após julho de 1994 até a data em que você completou os requisitos para se aposentar,
tá? Só que aqui você não vai mais poder descartar as 20 menores contribuições. Você vai ter que usar toda a sua média. Então, vai ter que usar todas as contribuições altas, as contribuições baixas, tá? Vai entrar tudo. E o resultado vai ser o salário de benefício. Aqui, logo depois da reforma da Previdência, a gente teve essa questão que a gente ficou sem divisor mínimo, tá? Então, isso aqui possibilitou o que a gente fala do milagre da contribuição única. Por quê? Porque a gente podia pegar um salário de contribuição, né, após julho de 1994, claro, se a gente tivesse já completado os requisitos da aposentadoria. Então, se já tivesse as 180 meses de carência antes de julho de 1994. Vamos supor uma mulher que completou os 15 anos de carência antes de julho de 1994 e depois nunca mais contribuiu para o INSS. Depois da reforma da Previdência e antes da volta do divisor mínimo, ela poderia fazer uma contribuição no teto da Previdência e essa contribuição, que seria o único salário que ela teria dentro do período base de cálculo, poderia ser dividido por ela mesma. Então, a gente tinha uma contribuição de R$ 7.000 dividido por R$ 7.000, a gente tinha um salário de benefício de R$ 7.000. Claro, o salário de benefício ainda não é o valor da aposentadoria, porque aí teria que fazer a incidência do coeficiente, né? E como ali o coeficiente seria de 60%, porque não teria, né, teria só os 15 anos de contribuição, essa mulher receberia R$ 4.200 de aposentadoria, tá? Na aposentadoria por idade. Então, a gente teve essa possibilidade, mas a gente não tem mais, porque a gente sabe que teve alteração, teve a volta do divisor mínimo, tá? Mas continuando aqui. Então, né, se encontraria ali o valor do salário de benefício com todas as contribuições realizadas nesse período base de cálculo e o coeficiente. Aqui o coeficiente, ele se inicia em 60%, mais 2% a cada ano que superar os 15 anos de contribuição para as mulheres. Como a gente está falando só das mulheres, vamos falar só das mulheres aqui. Então, para você ter 2% a mais no seu coeficiente, ter 62, 64, 70, 80, até ultrapassar o 100, tá? Porque aqui a gente pode ultrapassar o 100%, precisa ter mais do que 15 anos de contribuição. Então, se tiver 20 anos de contribuição, né, você vai ter ali aumentado o seu coeficiente, né, em 2% a cada ano, tá? Então, 5 anos vai te dar um coeficiente de mais 10. Então, você vai ter um coeficiente de 70% que você multiplica ali no salário de benefício que você encontrou, ok? E aí, o passo 3 é justamente isso, né? Multiplicar o salário de benefício pelo coeficiente que você encontrou, né? E esse vai ser o valor da sua aposentadoria. Aqui eu trouxe só um exemplo para vocês de uma aposentadoria, né, antes da reforma da Previdência, que ficaria limitado ali em R$ 1.753, em uma aposentadoria depois da reforma da Previdência, isso aqui é um caso real aqui do escritório, que a pessoa passou a receber ali os 4.252 no milagre da contribuição única, que a gente não pode mais fazer, né? E o que aconteceu, então, para a gente não poder mais fazer essa questão do milagre da contribuição única nas aposentadorias por idade das mulheres? A gente teve, né, um projeto de lei que foi sancionado pelo presidente da República, foi sancionado ali no dia 4/5 de 2022 e publicado, se eu não me engano, no dia 5/5 de 2022. Então, até essa data, até o dia 4/5, a gente poderia fazer essa questão de realizar a contribuição única e, claro, né, se fechados os requisitos, e isso também teria que ser analisado com muito cuidado, né, porque não era para todo mundo, né, essa questão do milagre da contribuição única, mas foi sim para muita gente conseguiu se aposentar dentro dessa legislação aí que ficou sem divisor mínimo. Mas a realidade de agora é que a gente tem divisor mínimo nas aposentadorias, né? E como a gente está falando aqui da aposentadoria por idade da mulher, a gente tem divisor mínimo na aposentadoria por idade da mulher. Então, depois dessa data, volta o divisor mínimo.
Aqui é o que eu já falei para vocês, mas como que ficou o divisor mínimo, então, depois agora dessa alteração, né, que a gente teve? Então, aqui, ó, a partir do dia 5 de 2022, o divisor mínimo voltou, passando a ser de, no mínimo, 108 meses, tá? E aí, gente, muita gente fala, né, ficou em dúvida sobre o descarte das contribuições após a volta do divisor mínimo, se a gente pode ou não descartar contribuições, né? A gente já viu ali que depois da reforma da Previdência, a gente não pode descartar ali as 20 menores contribuições. Então, a gente tem que pegar, né, todas as contribuições para a gente fazer a apuração da média e chegar no salário de benefício. Só que nada nos impede, ainda com o divisor mínimo, de descartar contribuições que a gente tenha a mais no período dentro, né, dos requisitos já completos de aposentadoria. Então, vamos supor que uma pessoa ela tem muito mais do que as 180 meses de contribuição, porque a gente não pode descartar, né, contribuições se a pessoa tem 180 contribuições. A gente não pode descartar nenhuma contribuição, porque senão, né, não completa os requisitos para se aposentar. Mas, se ela tem muito mais que isso, tem 200, 300 contribuições, a gente pode sim fazer o descarte, né, dessas menores contribuições para a gente ver como que vai melhorando ali, né? E a gente faz um trabalho assim bem manual dentro do planejamento previdenciário para saber, né, quais os descartes serão, né, melhores para apuração desse valor de aposentadoria. Então a gente vai descartar uma, duas, três e vai vendo ali, né, quanto que isso sobe o valor da aposentadoria, tá? Então a gente pode fazer o descarte. Só que o nosso descarte agora, né, com a volta do divisor mínimo, ele fica limitado. Então a gente pode descartar contribuições. Só que dentro do período base de cálculo, que é ali de julho de 1994 até a data, né, que a gente cumpriu ali os requisitos da aposentadoria, que essa mulher cumpriu os requisitos da aposentadoria por idade, a gente tem que ter, né, pelo menos 108 contribuições dentro desse período. Então, por isso que a gente não pode mais ter aquela uma contribuição aqui, né, aquela uma contribuição milagrosa que aumentaria o valor da aposentadoria. A gente não consegue ter aqui justamente por isso. Por quê? Porque com o divisor mínimo, se a gente tivesse uma contribuição, mesmo que ela fosse no teto de 7 mil reais, a gente dividiria essa única contribuição de 7 mil reais por 108. E isso, né, resultaria num valor ridículo, muito menor do que salário mínimo, mas claro que ninguém pode receber menos do que um salário mínimo. Então, sim, né, a gente agora não tem mais essa possibilidade, a gente tem que ter as 108 contribuições ali para a gente não ter o valor diminuído, né, da aposentadoria. Só que para quem que é prejudicial essa questão das 108 contribuições, tá? Ela é prejudicial para quem tem poucas contribuições. Porque quem tem muito mais do que isso, né? Vamos supor que uma pessoa tem 200 contribuições dentro desse período ali de julho de 94 até a data, né, da aposentadoria. Se ela tem 200 contribuições, ela vai fazer a média, né, dessas 200 contribuições e vai dividir 200 por 200. Então, ela não vai ter uma diminuição do valor da sua aposentadoria, né? Então, ainda a gente consegue, dentro dos planejamentos e até às vezes dentro de uma consulta, falar para a pessoa como ela consegue fugir desse divisor mínimo, né? E como isso seria benéfico para a sua aposentadoria, tá? Então, muito interessante essa questão também, que a gente, né, vai ter aplicação do divisor mínimo, mas ele só vai ser prejudicial para quem tiver menos de 108 contribuições dentro do período base de cálculo, tá? Importante falar aqui também que não ocorreu, né, com essa legislação que foi aprovada ali no dia 5 de 2022, a gente não teve alteração das regras de concessão da aposentadoria, tá? Da mulher aqui, né, como a gente estava falando. A gente só teve essa inclusão do divisor mínimo e, claro, isso afetou muito o cálculo do valor dessa aposentadoria, mas os requisitos ainda continuam os mesmos, tá? Para as mulheres
se aposentarem em 2022, 61 anos e 6 meses e 108 meses de carência, tá? Aqui eu quis trazer para vocês também a importância de se fazer um planejamento previdenciário, tá? E também, né, nessa aposentadoria por idade, né? Eu fiz um vídeo também sobre aposentadoria por idade e o mito de que a aposentadoria por idade será sempre de um salário mínimo. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui nos cards para você ver e para você ver que a aposentadoria por idade ela pode sim ser maior do que um salário mínimo. Ela pode ser a melhor aposentadoria, por exemplo, de uma pessoa, mesmo que já tenha completado outras regras de transição pela aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Mas dentro do planejamento previdenciário, a gente consegue verificar muita coisa e consegue melhorar essa aposentadoria, né, por idade. E claro, gente, se for, né, o caso desse segurado. Porque dentro de uma consulta, às vezes a gente já consegue verificar, né? A gente verifica se é ou não caso de planejamento previdenciário. Às vezes, só numa consulta a gente já consegue verificar, né, qual vai ser o melhor cenário para essa aposentadoria. Então, o planejamento previdenciário, ele é muito importante, principalmente para as pessoas que estão um pouquinho mais longe, né, de conseguirem se aposentar. Mas a consulta, ela é fundamental para todo mundo. Então, assim, o que eu sempre falo, nunca encaminhe uma aposentadoria para o INSS sem antes fazer uma consulta com um especialista, né, em direito previdenciário, porque isso pode prejudicar e muito a sua aposentadoria, e isso pode ser irreversível para a sua aposentadoria. Porque às vezes, completando uma regra, né, de transição, ou até mesmo alcançando ali, né, contribuindo mais 2 meses, você consegue se livrar do divisor mínimo, e isso, né, vai ter um impacto na sua aposentadoria. Então, nunca encaminhe sua aposentadoria direto para o INSS, sem antes, né, pelo menos fazer uma consulta com um especialista em direito previdenciário. E dentro do planejamento a gente consegue, né, verificar várias questões, se existe uma regra melhor, se pode aumentar o número de contribuições para fugir do divisor mínimo, se tem a possibilidade de fazer uma contribuição maior e se isso vai impactar no valor da sua aposentadoria. Então, vamos supor que você saiba que você vai se aposentar por idade, né? Que você não tem tanto tempo de contribuição, mas você está contribuindo e ainda está um pouco longe de conseguir ali alcançar a idade. E você gostaria de contribuir da forma mais correta possível, né? Para que isso tivesse, né, um aumento na sua aposentadoria. Mas você começa a contribuir, né, no teto, achando que você vai receber o teto da Previdência. Dentro do planejamento, né, a gente analisa essa questão e ainda retorna, né, com o ROI ali, que é esse retorno sobre investimento, falando quanto que isso geraria realmente essa contribuição no teto, geraria de retorno na sua aposentadoria, e se isso vale a pena, porque às vezes contribuindo um valor muito menor, você alcança o mesmo valor de aposentadoria que se você contribuir no teto, né? Claro, aqui não é uma regra, né? Cada caso é um caso muito específico, mas é importante a gente analisar, e dentro do planejamento a gente consegue, né, analisar tudo isso bem certinho. Gente, no vídeo de hoje que ficou super longo, era isso que eu queria falar para vocês, né, sobre a aposentadoria por idade da mulher em 2022. Então, eu quis trazer tudo sobre a aposentadoria por idade que você, né, gostaria de saber está nesse vídeo aqui, tá? Então, tudo sobre a aposentadoria por idade da mulher em 2022, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. E é isso, nós nos vemos no próximo vídeo, né, nesse canal, na semana que vem, tá bom? Até mais, tchau, tchau.